Fala, turma, muito bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem. Vocês já estão vendo aqui, ó, o Gustavo Ramos tá do meu lado, ele não tá de frente comigo. De frente com o Gabi? Ah, quase isso. Mas sensacional, gente. Abre pra mim aqui na inteira, que eu quero já apresentar o nosso convidado. Vocês estão vendo aqui, ó, Gustavo Meirelles. Ele já é uma figurinha carimbada aqui do Corretor S.A. Acho que é a quarta, quinta live que ele faz aqui junto com a gente. Ele que, pra quem não sabe, é head da Best Life Seguros. Ele é sócio da Meirelles e Mantei, a corretora lá em São Caetano, positivo? São Caetano. Perfeito. E corretora, Mais gente... conhecido como a corretora das mulheres. Isso é aí. Isso mesmo? 100%. E juntadas as duas corretoras, a produção mensal aí de mais de 1,5 milhão líquido de prêmio líquido, certo? Positivo? Falei certinho? Isso. Maravilha. E, gente, mais de 40 colaboradoras em todos os processos, tá? Então, todos esses planos de crescimento e de expansão vocês vão conhecer hoje aqui no Café com o Corretor, turma. Então, Maurício Meirelles. Não, vamos... Esse Maurício Meirelles. Caralho. Deixa rolar. Segue. Assim que é bom. Segue. Gustavo Meirelles, senhoras e senhores. Perdão, Gustavo. Muito Tava bom, falando. muito bom. Bom, gente, primeiramente é uma honra, né, estar participando aqui com vocês. Me sinto em casa, são dois companheiros que eu tô sempre no dia a dia, a gente tá sempre acompanhando, trocando experiência, então tô bem à vontade, muito obrigado pelo convite. Show de bola, show de bola. Pra gente também é uma honra, porque a gente fala muito, né, sobre seguros. Geralmente todo café a gente traz muito quando fala de vendas para plano de saúde, né? E tem uma galera que assiste a gente que atua na área de plano de saúde. Tem gente de arquiteto, móveis planejados que assiste a gente também. E a gente sempre cogita, pô, venda de seguros. E ter você aqui hoje nos traz aí uma possibilidade de falar um pouquinho sobre abordagem, de como falar sobre seguros, como identificar a oportunidade de seguros. Então, você que está assistindo a gente aí, seja muito bem-vindo. Você que trabalha com qualquer produto, tá diferente de plano de saúde, fica super tranquilo, porque você vai ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho sobre algumas abordagens, como identificar oportunidades para falar sobre seguros. E é muito louco, Gu, já te passando a palavra, porque ao meu conhecimento, cara, eu ouso falar aí que quando a gente fala do universo de seguros, a gente pode falar de no mínimo, assim, chutando baixo, no mínimo uns 50 tipos de seguros, no mínimo, assim, chutando bem baixo, né? Fala um pouquinho disso daí, cara. Como que, até pra quem tá assistindo a gente, entender o seguinte, qual que é esse universo de seguros, né? Porque às vezes fala, pô, seguro do carro, seguro de vida. Não, tem um universo muito amplo, né? Você consegue falar um pouquinho disso, cara? Só pra galera ter essa noção? Claro. Eu costumo falar bastante sobre a quantidade de produtos que a gente tem numa prateleira de uma seguradora que o corretor está habilitado a distribuir, né? Então hoje, claro, nós temos as maiores seguradoras, que daí elas têm um portfólio gigantesco. Você pega uma Mafre, o tanto de produtos, de ramos de seguros que ela trabalha são dezenas. Uma Porto Seguro, enfim, entre outras, uma Tokyo Marine. E você tem as mais segmentadas, né? Então você tem o Mint, você tem a Previsul, você tem a MetLife, você tem várias outras seguradoras que são segmentadas, possuem um portfólio menor. Mas se a gente for colocar na média hoje, por exemplo, na Best Life nós temos um portfólio com 30 seguradoras de diversos ramos e segmentos, né, de atuação. E se a gente colocar na média 10 produtos, então já faz 30 vezes 10, cara. São 300 produtos diferentes que a gente pode ofertar pro nosso cliente. Claro, cada um com as suas características, cada um tem uma exigência diferente de um conhecimento técnico, né, para você analisar o risco do cliente, colocar esse risco para análise dentro da companhia e poder ofertar uma proposta, tá? Então exige esse conhecimento, no entanto, com empenho, com tranquilidade, com um bom suporte é importante também, você consegue apresentar esse portfólio para todos os seus clientes. Agora, só um detalhe, quando você fala, pô, cada companhia aí 30, pô, vezes 10 produtos, essa conta. Você tá falando de produtos, vamos lá, quando fala de seguradora, sei lá, Sul América. Sul América tem um produto X, plano de saúde. Falando do plano de saúde. A Bradesco também tem um produto X, que é o plano de saúde, mas são produtos com características diferentes, com coberturas diferentes, etc e tal. Quando você fala do produto, você já tá falando tipo assim, Gustavo, existem mais de 300 seguros do tipo automóvel, vida, RC, casa, patrimonial, residencial. Você fala, nesse aspecto,
nesse De aspecto. nichos diferentes mesmo. Nichos Nossa, diferentes. é muita coisa, cara. É muita coisa. Aqui, por exemplo, a própria Porto Seguro, ela é segmentada por empresas. Então, por exemplo, nós temos a Porto Seguro, que daí ela trata sempre de seguros. Então, Tá. toda a parte de seguros está na Porto Seguro. E nós temos, por exemplo, a Porto Bank. Então, por exemplo, hoje você consegue fazer uma contratação de um seguro automóvel, por exemplo, utilizando o cartão da Porto como meio de pagamento. No entanto, são empresas dentro da Porto distintas. A Porto Bank, ela entra para uma área totalmente financeira, então com cartão de crédito, consórcios, empréstimos, financiamentos de veículos. Então ela entra, seguro prestamista, ela entra para essa parte financeira e a Porto Seguros para a parte de seguros, dentre outras portos que tem dentro da própria Porto, que é uma marca fortíssima. Então é um exemplo que a gente pode usar de diversos ramos e segmentos que a gente tem na nossa prateleira. Legal, Tá? cara. Quantos anos de experiência no mercado, Gustavo? No total, são 8 anos de experiência, sendo que 2 eu fiquei aprendendo. Então, assim, eu não tinha SUSEP ainda, então não tinha tirado a certificação. No entanto, eu já trabalhava vendendo seguros para uma corretora de um parceiro, que é bem parecido com o modelo de negócios de uma plataforma onde o corretor ele entrega lá as propostas de plano de saúde dele, né? Então, eu fazia meio que parecido, tanto que quando a gente iniciou a corretora, a gente já tinha 30 clientes. Olha. Então, não é muito, mas Já tinha uma carteirinha já bacana. tinha uma carteirinha para você começar e pagar os custos iniciais ali e partir, não partir do zero, né, na nova corretora. E já tinha ali dado uns passos, né? E Isso. dentre esses muitos seguros aí que você comentou, qual que foi o mais diferenciado aí que você já fechou ao longo dessa trajetória? Legal. Diferenciado em que sentido? O mais atípico que você... Nossa, eu fechei um seguro de... Cara, assim, eu tive uma experiência muito bacana com o ramo de garantia, tá? Então, assim, o seguro garantia, ele visa proteger uma empresa ou uma instituição com que a outra parte faça cumpra com todos os termos contratuais, tá? Nessa ocasião, a gente tinha um cliente que ele estava com uma ação judicial e o juiz ele determinou um seguro garantia para essa ação. Né? Então, se ele fosse culpado, por exemplo, ele teria que pagar essa indenização ou esse valor devido. Tá. Né? E o seguro garantia ele acaba garantindo que a empresa, sendo culpada, ela vai pagar. Vai né? cumprir, vai com, cumprir com o contrato ali, com as regras contratuais. Isso. No caso, não eram regras contratuais porque era uma ação judicial, mas também serve para um contrato entre empresas. Então, por exemplo, eu vou prestar um serviço para você e aí eu faço um seguro garantia que garante que toda a prestação de serviço que está contratualmente será cumprida. Entendeu? Tá. Então, o seguro garantia, ele é mais ou menos por essa linha. E aí nós temos a modalidade, e até entrando na pergunta que vocês fizeram anteriormente, nós temos um ramo, o seguro garantia. Mas dentro desse seguro garantia eu tenho seguro garantia judicial, seguro garantia para o cumprimento de um contrato. Então, a gente tem diversos Subtópicos ali. subtópicos dentro do ramo, entendeu? Nossa senhora. E nessa ocasião, a gente pegou um seguro porque foi parrudo. Então, e naturalmente, como o seguro garantia, a seguradora, ela está sendo como se fosse um fiador seu. Então, por exemplo, se você não cumprir com a sua obrigação, a seguradora ela cumprirá. Então, ela faz uma análise de diversos documentos. Então, a gente como corretor teve que mandar as demonstrações financeiras, ou seja, os 3 últimos DREs. Então, dos 3 últimos exercícios, eu tive que mandar o balancete do primeiro trimestre, segundo trimestre, dentre várias outras documentações. Então, a gente como corretor de seguros, às vezes a gente tem que ter um conhecimento até contábil para você verificar que seja pelo menos a nomenclatura da documentação e que você analise que estão nos exercícios certos que a seguradora pede. Então, você tem que tratar uma documentação gigante, porque a companhia ela vai avaliar esse risco como? A empresa ela tem capacidade de cumprir com essa obrigação? Ela vai avaliar como? Olhando as demonstrações financeiras. Fazendo uma analogia e trazendo para uma pessoa física, é a mesma coisa que pedir um holerite para um colaborador para ele mostrar a capacidade de pagamento. Entendeu? Só que daí é para a empresa, é para uma empresa que ela fatura 1,5 bi ano. Então imagina a quantidade de documentos que a gente não teve que enviar para a companhia. Então foi uma experiência bem bacana.
A gente identificou um mercado gigantesco dentro de seguro garantia e que quem tiver maior interesse, a gente está à disposição com um time técnico bem amplo para poder dar esse suporte aí para a gente angariar esse tipo de produto. Quanto tempo para implementar uma proposta de um tipo de seguro assim? Cara, vai alguns dias, viu? É demorado, tá? Porque assim, o corretor que ele é B2C, ou seja, que ele trabalha no massificado, por exemplo, hoje o processo de automóvel, por exemplo, para pessoa física, se eu for fechar o seu automóvel, eu consigo te mandar o orçamento, negociar com você, transmitir a proposta em sistema, agendar a vistoria. Mais rápido. A vistoria vai no mesmo dia. Numa tarde, assim. Numa tarde. E muitos você faz online já na vistoria, né, cara? Quando o cliente não faz legal. online, pelo aplicativo. Aí a parte da subscrição já recebe a vistoria, já aprova e emite sua apólice no mesmo dia. Então, assim, no massificado, nós estamos acostumados com um processo de emissão muito rápido. Mas quando a gente pega alguns seguros dessa forma aqui, se chega a durar um mês. Entendeu? Então A implantação. A emissão da apólice. A emissão da apólice. É bastante tempo, né? Claro, a gente tem... a gente não pode fugir da regra da SUSEP. A partir do momento da implantação da proposta, do protocolo da proposta, seja eletrônico via sistema ou seja manual, a gente tem uma regra da SUSEP que a companhia ela tem 15 dias para fazer a emissão dessa apólice. Não pode passar. É uma regra SUSEP. Tá? Então, assim, mas quando a gente fala 30, é todo aquele processo de envio primeiro da documentação para análise do risco, para depois o protocolo da proposta. A partir daí, sim, o protocolo da proposta, aí tem 15 dias. Se a companhia devolver esse risco com alguma pendência, por exemplo, começa a contar a partir do momento que você enviar a documentação que vai suprir essa pendência. Então, conta os 15 dias novamente. Então, chega, por exemplo, se não for uma corretora organizada, por exemplo, esse processo chega a durar, cara, até meses. Tá? Claro, vai da necessidade do cliente, que foi até interessante que esse cliente ele chegou, foi aprovado, então foi analisado o risco, foi aprovado o seguro garantia, e aí é gerado um documento que a gente manda para eles para falar, ó, ok, foi analisada a sua documentação e foi aprovado o seguro garantia. Só que daí fica na mão do cliente. Claro, a gente como corretor vai fazendo o nosso trabalho, o follow-up, o acompanhamento, até porque essa análise de crédito ela tem uma duração de 30 a 60 dias, dependendo da companhia, né? E simplesmente o controller dessa empresa, ele chegou lá e falou assim, cara, o juiz está pedindo essa apólice para amanhã, para ontem. Cara, foi uma correria desenfreada. Aí a gente entra em contato com a companhia, daí começa a escalar, porque se você for pelos caminhos tradicionais via esteira, vai seguir o processo da companhia, que é válido, já é rápido, tá? Mas mesmo assim, como havia uma necessidade, então eu tive que defender. Daí eu cheguei para a companhia até e falei assim, poxa, imagina uma empresa X, que é conhecida demais no mercado, que fatura 1,5 bi ano, falando que vocês como companhia não atenderam. Poxa, por favor, ajuda a gente. Aí a gente conseguiu a emissão dessa apólice no outro dia. Cara, tiramos um piano das costas, cara. Ô, Gustavo, eu queria... Assim, foi uma coisa que eu demorei muito para entender. Não sei se muitos dos corretores que estão acompanhando a gente, se eles entendem como funciona mais ou menos o cenário e o mercado de seguros. Por exemplo, tem a corretora, tem a seguradora, tem a resseguradora. Não sei se todo mundo está familiarizado com todos esses nomes. Com a cadeia, né? Com a cadeia, exatamente. Legal falar disso. Você entrou num ponto assim que eu, no meu ponto de vista, claro, singelo, meus amigos podem não concordar. Eu gosto, para vocês terem uma ideia, o primeiro treinamento que eu dou, independente se a pessoa ela tem experiência no mercado de seguros ou não, chama hierarquia do sistema. Cara, Legal. É tão idiota, mas eu penso que a pessoa ela deve saber onde ela está. Ela deve saber onde ela está. Então, por exemplo, a hierarquia do sistema é muito simples. Você sabia que... Só deixar mais aí. A gente, como corretores de seguros, a gente tá debaixo do Ministério da Fazenda. Sim. Então, a hierarquia é essa. Ministério da Fazenda. Tá lá no topo. No topo. Banco Central, SUSEP, aí vem as seguradoras, aí vem as sucursais assessorias, aí vem as corretoras de seguros. Sucursais assessorias / plataforma, aí vem nós como corretores de seguros. Então, assim, o colaborador, ele precisa entender qual que é essa hierarquia do sistema. Muitas vezes ele vai pedir um suporte numa plataforma ou numa assessoria, ele não sabe para que serve. Ele acredita que a assessoria, por exemplo, está fazendo um favor dando um suporte para ele. E não é um favor, a assessoria ela é paga
para dar esse suporte para o canal, que é o corretor. Sim. Você entendeu? Então, eles têm que entender. Claro, ensinar isso não tem o intuito de fazer com que eles sejam ríspidos, mas sim de cobrar um bom atendimento para as assessorias. Né? Porque, por exemplo, imagina os nossos números hoje. A gente faz em torno de 1.000 propostas mês. 1,5 milhão de prêmio líquido mês só de seguro. Imagina se a gente não tem um suporte da assessoria, da sucursal, dos gerentes comerciais e da equipe técnica das seguradoras. Você não chega nesse número. Então, hoje, o papel do corretor também é engajar todos os seus stakeholders, né, que a gente fala, todos os envolvidos. Então, entra a companhia, sucursais e assessorias, para que a gente consiga, a 3 mãos, dar um atendimento de excelência para o nosso cliente. Então, esse é um desafio. Né? Muitas vezes o corretor ele acredita que a gente vai entrar nessa abordagem de como identificar as oportunidades dentro das empresas, né? Oportunidades de seguros. Então, muitas vezes, cara, vai muito além. E você sabe disso, né, Gustavo? Você que vem do ramo de plano de saúde, você sabe o quanto você precisa engajar os comerciais das operadoras para que eles ajudem o seu time a atingir os objetivos. Né? Para que a gente, Sim. com treinamento, com capacitação técnica, com tirar dúvidas... Com resolução de problemas, principalmente, né? Porque você está falando uma chave muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, quando você começa a vender, comecei do zero, absoluto zero, né? O famoso CCZ, comecei do absoluto zero. Vou começar a vender. Infelizmente, você para uma grande companhia é um ponto de interrogação. Quem é você? Ah, vou tentar abrir um código, vou tentar fazer... Tá, mas quem é você? Você não tem relacionamento ainda. Por isso que... Quanto você me gera de receita, né? É mais ou menos isso, entende? Então, pra dor de cabeça que você me traz, ou pelo risco que você pode me trazer, qual que é a receita aqui? Qual que é a troca? Então, ou seja, quando entra a plataforma para poder prestar um suporte, uma assessoria pro corretor, ela precisa estar envolvida com as companhias. Por quê? Porque dentro da companhia vai existir um comercial que vai te dar apoio também. Então, se você não tiver relacionamento, esse próprio comercial que atende uma cadeia muito grande, e se tiver algum gestor... Ele não te dá atenção. Né, e se tiver algum gestor assistindo a gente, meus parabéns pelo seu trabalho, porque é um desafio. Né? O gestor da companhia, da seguradora, da operadora, ele tem um trabalho gigante. Sim, ele tem de atender as plataformas. 300 corretores na carteira dele, 150 plataformas. Então, assim, é um desafio muito grande. Muitas vezes ele tem uma equipe por trás. Mas mesmo assim, tem que ter muito braço, sistema, tecnologia para você poder atender tudo isso com excelência. Porque o mercado ele é muito complexo. Eu estava falando com o meu time hoje, que inclusive vieram nos visitar aqui, nos prestigiar. Eu estava falando que, por exemplo, hoje o corretor de seguros, o corretor de plano de saúde, cara, ele tem que se atualizar tanto quanto talvez, quiçá, um médico, cara. Porque, assim, muda muita coisa. E é o mercado como um todo, né? Não é só o plano de saúde, né? Você entra nas linhas dos demais produtos. Eu vejo pouco, por exemplo. Eu tenho visto mais porque eu faço um exercício de seguir alguns profissionais especializados em determinadas áreas. Por exemplo, RC, responsabilidade civil. O cara que atua com RC, o especialista em RC, o susepado que estudou inúmeros produtos como você, Sim. ele fala, pô, vou atuar com RC. É uma área muito ampla. Então, Sim. ou seja, não se trata só de você conhecer como eu posso vender, mas como atender o cara depois, num pós-vendas, numa necessidade. Então, quando eu vejo pessoas divulgando RC, eu olho o perfil do cara, o cara só faz RC. Sim. É por isso que a gente fomenta muitos negócios, né? Se torna especialista em um produto, Sim. e se torna um conector de outros produtos. Com que é uma certeza. coisa que a gente tem e fomenta dentro de casa. E é muito comum isso acontecer, principalmente com pequenos corretores, tá? Então, assim, quando você ainda é pequeno, quando você não tem uma equipe especializada para cada ramo, tá? Então, assim, não necessariamente que o corretor que faz responsabilidade civil profissional, ele não possa ser um corretor especializado em qualquer tipo de seguro de responsabilidade civil. Então, por exemplo, nós temos um cliente que é uma fábrica em Botucatu, que é uma fábrica que ela tem, juntando todos os turnos, são quase 1.000 funcionários na fábrica. Tá? Então, a gente faz o seguro de RC da fábrica. Então, nós fazemos seguro de RC profissional para dentistas, contadores, advogados. Então, assim, a gente... Não necessariamente você precisa ser só daquele... É aquilo que o Vitor falou, são sub-ramos, né? Então, você é especialista naquele ramo de responsabilidade civil, não importa o target que você vai utilizar naquele momento. Tá? Então, cara, é bem isso.
Hugo, pra gente sair dessa questão mais conceitual, técnica, trazer alguns insights pra galera aqui que tá assistindo a gente. Cara, duas coisas. A primeira delas é: quais são os produtos seguráveis que são mais tradicionais? Esse é aquele que tá na boca do povo. A Legal. galera, tipo assim, não sabe como é que funciona, mas sabe que existe. Quais são, Sim. cara? Aí eu te pergunto, para pessoa física ou jurídica? Legal, fala pra pessoa física. por Pessoa exemplo, né? física, seguro de automóvel, vida e residencial. Vida e São residencial. os mais... Hoje, cada vez mais o brasileiro ainda é pouco, então tem um mercado gigantesco de atuação, mas cada vez mais o brasileiro está tomando consciência da importância de um seguro que a gente nem chama mais de vida. A gente chama de proteção financeira. Por quê? O seguro de vida hoje ele tem várias coberturas que são utilizáveis em vida. Sim. Então, não necessariamente você vai utilizar somente quando morrer, né? Então, você quando vier a óbito, enfim, quando vier a faltar. Então, você consegue ter, por exemplo, diagnósticos de até 30 doenças. Então, imagina você sei lá, diagnosticado com câncer, por Nem exemplo. imagino, cara, nem quero Deus me imaginar livre. isso daí. Mas você ter uma cobertura... A gente tem um exemplo de uma cliente nossa, que depois virou nossa amiga, deu palestra lá na corretora, que ela foi diagnosticada com câncer de mama, então ela fez a químio, ela perdeu o cabelo, tudo o processo normal que a gente já conhece da medicina. E ela foi indenizada, cara, e ela utilizou a indenização para restabelecer o padrão de vida dela, para a mulher, né? Questão de cabelo, estética, a honra, né? Da pessoa, assim. Então, cara, a autoestima dela. Então, ela veio para São Paulo, que ela não era de São Paulo, ela comprou peruca, ajudou no tratamento, depois ela se recolocou no trabalho sem ter tido danos financeiros, porque ela teve a indenização do diagnóstico. Cara, então, assim... Isso tudo com a cobertura do próprio seguro de vida. Do seguro de vida. Então, ou seja, ela utilizou uma cobertura em vida. Então, a gente tem diária por incapacidade temporária ou diária por internação. Sim. Entendeu? Muito importante para quem é autônomo, por exemplo, mas também para o seletista. Mas o cara que é autônomo, se ele não pode trabalhar, o que ele vai fazer da vida dele? Se aquela renda depende única e exclusivamente do esforço dele. Então, ele consegue fazer a contratação de uma cobertura que vai pagar uma diária que é equivalente, se você multiplicar por 30, vai ser equivalente ao salário dele, naturalmente, de acordo com o limite que ele contratar. Ele só não pode contratar mais do que a renda que ele declara. Mas pode contratar menos, ok, mas se ele contratar exatamente o que ele ganha por dia trabalhando... Quando você multiplicar por 30, você vai ter a sua renda, isso porque você ficou incapacitado. Então, é quase que uma alternativa ao INSS. Cara, você falando isso me fez lembrar, né? Eu tenho um seguro de vida, né? Contratado, inclusive dentro de casa, né? E uma coisa que quando eu contratei, que eu coloquei muito para as meninas, né? Eu falei, gente, tem que ter o DIT, não pode deixar de ter o DIT. É igual você contratar um seguro para automóvel e você ignorar danos para terceiros. Cara... Não faz sentido. Não faz sentido. Então, ou seja, pô, é a questão do seguro em vida, né? Então, Sim. pô, eu contratei. Você vai subir um pouquinho ali a mensalidade? Vai. Só que é isso que você falou, pô, autônomo, o cara vai ficar ali 10 dias, de repente, internado. Não é só o fato dele ter o recurso, de repente, para poder manter a casa dele, mas ele ter o recurso para manter o hospital, cara. Pra Sim. manter a internação. Sim. Então, sério, faz todo sentido esse tipo de situação. E isso é prova social, né? Então, eu fico pensando aqui, tô viajando aqui, entrando até no nosso tema aqui. Pô, você tá conversando com uma pessoa sobre plano de saúde. E aí você tá lá negociando, fechou o plano de saúde. Legal. Compartilha com um cara um case, uma história, uma prova social. E eu costumo dizer o seguinte, pô, de repente você trabalha com um grupo de corretores, um grupo de pessoas junto com você. Você não teve experiência nenhuma, como essa que o Gustavo tá falando. E eu não tive. Só que eu, quando conversar com alguma pessoa e lembrar do seguro em vida, eu vou contar a história que você teve com a sua cliente. Sim, Entende? importante. Porque é uma prova social, de repente, quando eu começo a contar a história, a pessoa que tá me ouvindo fala, nossa, mas... tem como fazer pra mim também? Porque o ser humano é assim, né? O ser humano, ele se encaixa em grupos. Ele fala assim, pô, se tem alguém fazendo, pô, a pessoa passou por isso, será que tem como fazer pra mim? Aí você pergunta assim, faria sentido pra você? Posso te ajudar. E aí você, através de uma prova social, você levanta uma necessidade e você oferta o seu negócio. Né? Então, funciona demais, Gu. É o tal do storytelling, né? sim. Então, assim, você conta sim. uma história para você vender. E nada melhor do que você contar uma história
Claro, uma história com H, então real, né? Sim. E que a pessoa ela teve o benefício do produto contratado. Né? Então, a gente trazendo isso aqui para identificação de oportunidade dentro das empresas, por exemplo, nós temos uma história que não aconteceu com o cliente da nossa carteira, tá? Mas eu assistindo um treinamento de uma grande companhia de seguro de vida, ela deu um exemplo de um cliente que aconteceu na carteira dela, o que aconteceu? Por exemplo, nós temos uma empresa X, uma indústria, e ela oferece seguro de vida para todos os funcionários, tá? E aí, um dos colaboradores, ele perdeu um dos membros, tá? Perdeu um dos membros e, naturalmente, ele ficou inválido, tá? Só que, olha que interessante, foi momentâneo, tá? Esse colaborador, ele tinha o seguro de vida com uma indenização lá, até falaram o valor da indenização, era 200 mil, e gente, acreditem, não é você pensa, poxa, 200 mil de indenização, será que é caro? Não é caro o seguro de vida. A gente precisa mostrar, é o nosso papel como corretor de seguros, mostrar que é muito acessível você ter uma proteção financeira, um seguro de vida. Mas voltando para a história. Ele perdeu um membro, tá? Daí foi indenizado com a cobertura do seguro de invalidez. Aí ele comprou uma prótese, ele fez fisioterapia para adaptação, ele não tinha um carro automático, ele comprou um carro automático. E sabe o que aconteceu depois? Ele voltou a trabalhar na própria empresa, sem nunca ter ao menos pensado em processar a empresa. Será que essa história ela não seria diferente se a empresa não tivesse o seguro de vida? Totalmente. Muito provavelmente. Totalmente. Então, o seguro de vida, o empresarial, o seguro de vida em grupo, ele é uma forma do empresário ele proteger o patrimônio dele. Porque imagina se ele vai para a júdice por perder um membro no momento de trabalho. Cara, imagina se o juiz determinar uma indenização de meia milha. Cara, o cara vai perder patrimônio. O cara vai perder patrimônio, então não adianta. Então o seguro de vida ele acaba sendo uma proteção patrimonial para a empresa. E Gustavo, eu não sei se é só no Brasil, mas acho que existe muito essa percepção, pode ser até um bloqueio que as pessoas têm, de fazer a contratação de um plano de um seguro de vida e achar que assim não vai ser utilizado em vida, que é exatamente todos esses pontos que a gente está falando. Por que as pessoas têm essa percepção? Possível virar essa chave na vida das pessoas? É totalmente possível e é o trabalho que a gente está fazendo. Quando a gente fala que tem um mercado muito grande de atuação para o corretor preparado, tá, para esse ramo de seguro de vida, de proteção financeira, é porque a gente tem um folclore, vocês já devem ter ouvido, o pessoal vai dar risada, que é assim, eu não vou fazer seguro de vida, porque eu não vou deixar, se eu vier a faltar, eu não vou deixar minha indenização pro Ricardão usar com a minha esposa. Eu ouvi uma dessa uma vez, cara, porque eu vendia consórcio. Eu falando ali da importância do cara investir no imóvel próprio, ele, não, eu pago aluguel. Aí eu tentando, chega um momento que eu falei assim, amigo, deixa eu falar uma coisa. O que você vai deixar pros seus filhos, cara? Sim. Ele olhou pra minha cara e falou assim, Gustavo, meu pai não me deixou nada. Então não vou deixar nada pros meus filhos. Eu falei, meu Deus. Mas vamos lá, moral da história. Esse trabalho de oferta, não é só uma oferta, mas... É uma conscientização. É uma conscientização de você mostrar pro cara, tipo assim, calma, não é só isso. Por exemplo, hoje eu dou um baita valor pro seguro de vida. Eu tenho 2 seguros de vida hoje, cara. Sim. 2 seguros de vida. Uhum. Por quê, Gustavo? Porque envolve tanto a parte dessa visão mais futuro, proteção financeira, envolve outros fatores, que é relacionamento, etc e tal, com companhia e tudo mais. Só que, cara, é um valor que você fala assim, pô, é uma quantia baixa, e eu sei que quanto antes você contratar o seguro, melhor você vai pagar em relação à idade, né? Sim. E é uma coisa que pode te proporcionar ir para tua família, puxa. Não, é um estudo feito, tá? Pelas seguradoras, junto com a SUSEP, que uma família que perde o provedor, são necessários pelo menos 5 anos para ela se restabelecer financeiramente, tá? Então, assim... Perdeu o provedor. Poxa, se você não tem um seguro de vida, imagina 5 anos para você se restabelecer. Um outro ponto importante a gente sabe o quanto é caro você fazer um inventário.
Então é muito simples, é só você pegar todo o patrimônio da família e falar assim, cara, se você tem um patrimônio de 1 milhão, e gente, sinceramente, por exemplo, a minha família ela é muito simples, mas se for pegar a casinha que meu pai construiu lá há 40 anos atrás, a casinha que minha mãe construiu há 40 anos atrás, um carrinho, uma coisinha, um dinheirinho na poupança, uma outra coisa, você vai ver qualquer família de classe D que tem meio milhão de patrimônio, tem 1 milhão de patrimônio, porque tudo valorizou muito. Sim. Então tá tudo muito caro. Né? Então, por mais simples que seja até a casinha, mas é num bairro lá que tá super valorizado, vai ser caro. Então, imagina você pagar 20%, você ter que desembolsar 20% do valor do patrimônio para fazer o inventário. Então, se você tem um patrimônio de 1 milhão, são 200 milha. Se perder o provedor, quem é que vai pagar esses 200 mil? Sim. Agora, se você já tem o seguro de vida... Você tem essa retaguarda. Você tem essa retaguarda. Cara, você vai fazer o inventário. Daí, né? Você vai fazer o inventário e a família vai continuar com o padrão de vida que tinha antes de perder o provedor, né? Beleza. Gustavo, então, cara, você falou aí de pessoa física, né, como uma referência em relação a modalidades que mais são comuns, né, na boca do povo mesmo, que é o residencial, que é o vida, o automóvel. Cara, e eu acho interessante esses porque eu enxergo, eu como cliente de automóvel, residencial e vida, são coisas que eu penso muito. Por exemplo, eu contratei o seguro residencial por 2 motivos. Primeiro, incêndio, perda total. Primeira coisa. Sim. Segundo, assistência. Então, vamos Fantástico. lá. Eu tenho lá um custo X. Vou falar aqui. Eu tenho um custo de 600 pau por ano com o seguro residencial. Beleza. Esses dias eu convidei não. eu pedi aqui, eu chamei a assistência para olharem a máquina de lavar louças, né? Se eu for analisar o custo de uma visita de um técnico afora só para ir lá ver, de repente eu pagaria R$200. Cara, que é um terço do preço que eu tenho anual com assistência. O meu seguro, ele permite ali 2 solicitações ao ano, né? Mas eu sei que tem outras companhias que proporcionam mais solicitações. O seu é 3. É 3? Ah, legal, já fiquei satisfeito. Então, usei só uma. Então, assim, cara, é muito simples para mim fazer a seguinte conta. Pô, R$600 no ano, que você divide lá em parcelinhas suaves, no próprio cartão da Porto Seguro, fazendo propaganda aqui. Aí tu convida uma assistência. Você convidou a segunda, por exemplo, praticamente paga a conta, cara. E é o seguinte, só que eu não tô pensando, deu um problema na casa, uma coisa mais grave, e você tem toda uma cobertura. Então, ou seja, o que você investe é muito pouco comparado com a quantidade, com o benefício, com o valor agregado do negócio. Então, eu como cliente facilmente vou falar isso para qualquer pessoa. Sim, sim. Né? Mas, tirando a fala de mim, voltando para você, vamos falar dessas três modalidades, vida, automóvel e o residencial. Sim. Cara, como como identificar uma oportunidade para você poder falar, talvez num cross-sell ali, sei lá, cara... Compartilha com a galera aí, não no cross-sell, mas vamos falar num seguro novo, numa pessoa nova. Ou talvez você fazer uma prospecção, ponto, gente. É até um mindset que eu tô tentando mudar um pouquinho, um drive que eu tô tentando mudar na minha equipe, de fazer mais prospecção para aumento de pipeline, tá? Então, prospecção vende, então. Prospecção vende demais. Aprendi com você. Ofertar não ofende. Quem não oferta... não vende. É isso. Então, assim, o que acontece? Até fazendo uma introdução antes, tá? É engraçado que todos os colegas que estudaram comigo lá na Escola Nacional de Seguros, todos abriram a corretora primeiro do que eu, tá? E hoje, cara, se não for 100% perto disso, fecharam. Uau. Tá? E por que isso? E eu fiquei tentando entender, porque eram pessoas tão inteligentes quanto qualquer pessoa. Os caras estão na estatística lá, né? De cada 10 empresas que abrem, acho que, sei lá, 3, 7, sei lá qual é o número hoje que abre. Que 7 fecham, né? E 7 fecham continuam. Num período curto de tempo, né? Acho que 3 anos, sei lá. Não, eu acho que do Sebrae são 24 meses até. Enfim. Ou seja, batendo 2 anos ali. Mas eu conheço vários amigos que fecharam com 1 ano. Não fecharam mesmo e voltaram pro mercado, que geralmente eles eram do mercado segurador já, né? Já trabalharam em seguradoras ou em até corretora de seguros, voltaram
voltaram para o mercado. Mas por que acontece? Quando o corretor, né, o cara, na verdade, ele não é corretor, mas ele está tirando a certificação, a habilitação da SUSEP para ser um corretor de seguros, quando ele vê todo o portfólio que tem, por exemplo, nesse caso a gente está falando de seguros de massificado, né, então automóvel, residencial e seguro de vida, ele pensa assim, ó, por exemplo, meu amigo Gustavo, meu amigo o Vitor, cara, eles têm seguro de vida, seguro residencial, seguro da moto, seguro do carro, eles vão fazer seguro comigo. E o que não é a realidade, tá? Então, muitas vezes, eles até fazem, eles vão fazer com você, pode ter certeza. Desde que você fique 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e que se perpetue a sua empresa. Porque ninguém... Claro, tem empresário que ele cria a empresa para vender, mas a maioria querem perpetuar, né? Passar de pai, fazer uma sucessão, né? Passar de pai para filho, enfim. Tem muito, né? Tem muito. E aí, o que acontece? O cara, daí ele vai no primeiro ano, abre a corretora todo empolgado, daí ele vai abordar o primeiro amigo dele. E aí ele não consegue trazer a renovação do seguro veicular dele, porque o que a companhia faz para não haver o canibalismo dentro da própria companhia? O corretor que detém a policy, ele tem maior margem de desconto para oferecer para o cliente. Então, assim, o corretor, o que é o concorrente, ele tem um certo limite naquela companhia que está o risco, tá? Então, naquela companhia que está o risco. Então, muitas vezes, ele vai tentar cotar essa renovação e aí a melhor tarifa do ano continua naquela seguradora que o amigo dele tá, e aí ele não consegue dar um desconto porque ele é travado. E aí o amigo dele, por causa de 50, 100 reais, 200 reais, 300 reais, fala, cara, eu vou manter com o meu corretor atual. Entendeu? E aí, o que acontece? O cara, ele não tem essa resiliência, esse tempo de amadurecimento, e aí ele fala, poxa, cara, que tremendo de um pi, né? Então, pô, o cara é meu amigo e não fechou comigo. Tudo bem, amigo, você tem um mercado gigantesco. Gigantesco. Só que o que acontece? Se você tiver uma organização, e aí você cotou esse cara, aí você coloca lá, pode ser uma agenda de papel, que a renovação dele é todo dia 1º de maio. Aí, o que vai acontecer no ano que vem, quando chegar lá para 15 de abril... 10 de abril, ou quando entrar abril, você já liga para ele de novo. Cara, eu não consegui o ano passado, mas eu posso cotar novamente a sua renovação para ver como que fica esse ano? E aí, por coincidência, neste ano, o risco dele, o perfil dele, né, que é o carro dele, o CEP dele, hoje o seguro, principalmente o seguro de veículo, ele também analisa até score financeiro, algumas companhias. Então, avalia lá o risco. Por coincidência, neste novo ano, numa outra companhia, ou seja, numa congênere, a tarifa ficou melhor. Aí eu consigo tirar ele do outro corretor. Então, os corretores novos, jovens, que hoje estão abrindo as corretoras de seguros, eles têm que entender que todos seus amigos, eles não vão vir no mesmo ano que você abriu. Vai vir um em um ano, outro no outro ano. A gente fechou um negócio na semana passada com uma grande rede de restaurantes aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, super conhecida, que eu tô trabalhando há 2 anos. Eu perdi um ano, perdi no outro, agora que tá indo pro terceiro que a gente conseguiu fechar. Então, o que acontece? Você tem que ter uma certa resiliência, e muitas vezes por necessidade de receita mesmo, de renda, né? Porque o cara, ele já veio do mercado de trabalho, ele tinha um salário razoável, benefícios, ele abre a corretora achando que ele vai vender e faturar um monte, não é a realidade. Então, você tem que ter ou baixar muito o seu padrão de vida, tá? Que foi o meu caso, tá? Eu faço... as palestras, podcasts, as coisas que eu faço, eu sempre falo. Eu ganhava menos que minhas funcionárias, cara. Minhas funcionárias tinham lá o salário, seletistas, benefícios, eu ganhava R$1.000 para fazer tudo. Líquido. Comer, ir, tudo. Então, assim, mas por quê? Abaixei muito o padrão de vida. Ou, se você não quiser abaixar o padrão de vida, uma alternativa é você ter uma reserva para pelo menos 24 meses. Porque daí a sua corretora começa a tomar corpo e você começa a ter uma receita e aí começa a ter um padrão de vida pelo menos igual que você tinha antes quando estava no mercado de trabalho. Então isso acontece muito. Então, o que acontece? Faça a prospecção. Tá? Seguro de automóvel, por exemplo, ele é porta de entrada para diversos outros produtos. Sim. Tá? Porque hoje, só para você ter uma ideia, quando você vende um seguro de auto da Porto Seguro com cartão Porto, você é comissionado pela venda do cartão Porto também, quando é uma contratação nova, né, do cartão.
E aí você tem o seguro residencial. Então ofereça para os seus amigos do massificado, tá? Aprenda técnicas de argumentação e de identificação de oportunidade para o seguro de vida. Porque muitas vezes o seu amigo, o seu familiar, ele não tem o seguro de vida por falta de conhecimento da necessidade, do benefício que traz você ter uma proteção para sua família. Por exemplo, eu duvido se a gente estiver numa mesa aqui, a gente falar assim, cara, você sabia que a sua família, na sua ausência, ela vai ter que disponibilizar 20% do patrimônio que você tem hoje para fazer o inventário? Não tem um lugar que a gente fala isso que a pessoa não fala, poxa, é mesmo, cara, eu preciso de uma cotação. É isso. É incrível, cara. Ontem eu tava lendo uma reportagem que saiu lá as novas taxas de financiamento de veículo eram 30 bancos. Cara, você olha, por exemplo, os principais, né? Itaú, Santander, Bradesco. Aí eu fui na coluna, eu nem fui na coluna mensal, né? Eu fui na coluna ao ano. Cara, 27% de juros ao ano. Então, em 3 anos, você paga praticamente um carro. É isso. 3 anos você paga um carro. Você entendeu? Então, assim, cara, e aí o que acontece? Se você fala isso numa mesa e você fala que trabalha com consórcio, que você consegue fazer a aquisição de um patrimônio sem juros, você paga uma taxa de administração, só que se você diluir essa taxa de administração pelo prazo do grupo, cara, fica uma taxa efetiva de 0,02. Irrisória, por Cara, fica tipo 10, 20 vezes menos. Ô, Gustavo, e a correção Entendeu? aplicada no consórcio automóvel, por exemplo, você consegue ter uma estimativa, por exemplo, do quanto abaixo ela ficaria? Porque a gente está falando de uma taxa administrativa, mas existe uma correção no consórcio, que é uma correção importante. Eu como cliente, eu observo isso para ele. Mas porque eu sei assim, que fica muito abaixo ainda, mesmo considerando as correções anuais que acontecem. Porque assim, a correção, muitos clientes entendem que não é um benefício, mas é um benefício. Por quê? Sim. A correção, ela garante que todos os participantes do grupo vão conseguir comprar o bem que ele adquiriu no momento da contratação do consórcio. Então, por exemplo, se eu tenho o Vitor, que ele foi contemplado no primeiro mês, os 200 mil dele hoje vai comprar o patrimônio que ele deseja. Só que se eu não corrigir e ele for contemplado daqui 5 anos, os 200 mil não vai comprar o mesmo patrimônio dele. E você sabe de onde veio o consórcio, né, Vitão? Não. Sabe, Gustavo? De onde veio? É. Como assim? A origem do consórcio? Não. Se não me engano, é japonesa. Tá no Moshi. A compra em conjunto. As famílias se juntavam num propósito de adquirir bens. Sim. E aí ali foi criado o primeiro conceito de consórcio Que para legal. compra, né? Então, se a gente for falar, a gente fala do seguro em vida, né? A proteção financeira, são nomes muito bem, que se encaixam muito bem. O consórcio também, porque o consórcio é uma compra conjunta. Então, essa correção, realmente, ela tem essa agregação. Porque tem um cara que vai comprar agora, puf. Que não, eu já tive muito cliente que foi contemplado, tipo, no primeiro mês, Eu já cara. fui contemplado por sorteio no segundo mês. Ai, que incrível. E Então, o dinheiro ou seja, daqui 5 anos não vai valer a mesma coisa do que vale Por hoje. isso que há a correção. A correção. Então, mesmo você colocando a correção, porque se você for ver também, olha o contrato de financiamento. Muitas vezes o nosso cliente ele encosta numa loja para financiar um carro, aí o vendedor fala assim, minha taxa é 1,5% ao mês. Só que daí o cliente ele não vai lá no contrato ver a taxa efetiva. Que dá um bom. Cara, não tem como. Não tem como. Muda tudo. Então, mesmo você colocando as correções, tá? Você pega mesmo você tendo as correções, quando você dilui no prazo do grupo, fica muito menor, Sim. cara. É muita diferença. Então, Claro. hoje o financiamento, ele é realmente para quem precisa do patrimônio, cara, eu perdi... Imediato ali, né? Imediato, eu não tenho renda alguma, eu preciso sustentar os meus filhos, a minha esposa não tem profissão, é uma dona de casa e eu não sei o que fazer e eu quero ser Uber e preciso do carro para amanhã. Beleza, cara, eu não vou falar pro cara fazer um consórcio. Pra talvez ser contemplado daqui 2, 3 anos. Não vou. Depende, e é até um cuidado que o cliente tem que ter, que dependendo do lugar que ele vai, eles vão prometer, né, coisa que não existe. Mas, por exemplo, a nossa equipe altamente competente, técnica e que tem hombridade, vai falar, cara, desculpa, eu não vou te atender. Não tem como. Você quer economizar, mas a sua necessidade faz com que você pague mais caro. Entendeu? Mas agora, o cara que consegue um mínimo de planejamento, tá? Ele vai pagando numa boa. Vai pagando numa boa, até ser contemplado, seja por sorteio ou seja por lance. Muito bom. Olha só, estamos com o tempo estourado, né? Mas
Você que está assistindo a gente aqui, que gostou de tudo isso que ouviu, né? Aqui a gente falou de produtos, de modalidades que estão ali no dia a dia. O consórcio é uma delas que tem vindo com uma força incrível, um crescimento incrível. Se você que ainda está pensando em fazer um consórcio, não fez, faça. Isso é importante, esse planejamento financeiro. Mas, se você que está pensando em vender e está falando, puxa, eu quero entender um pouco mais, acho que vale a gente fazer um parte 2 aqui do Café com Corretor. Com certeza. Para a galera retomar, né? E a gente entrar, de repente, algumas abordagens para poder tentar, né? Uma que eu gosto muito é de seguro de vida. Eu, como um cliente de seguro de vida, pergunto pro Vitor, e eu tenho certeza que se danado não tem. Cara, aonde tá o seu seguro de vida? Justíssimo. Aonde tá? Justíssimo. Não, aonde? Nas mãos de Deus. Tem uma companhia chamada Justíssimo essa na... La garantia sou eu. Tipo assim, é um jargão pra você já poder falar, mesmo no carro, né, cara? Eu como um cliente... Cara, se eu tenho um cliente... Ah, vamos lá, uma dica boa. Existem aquelas pequenas coberturas, pequenos reparos que chama na pólice do seguro alto. Esses pequenos reparos, vamos lá. Teve um momento que em 2 semanas, eu bati o carro de um lado... E minha esposa bateu do outro na outra. E 1 semana, cara. Foi pra oficina, voltou, foi pra oficina e voltou. Cara, o que a gente gastou com esses pequenos reparos que foram em oficinas conveniadas ao seguro foi extremamente baixo comparado com o que eu gastaria ainda numa oficina sem o seguro particular. Se o seguro automóvel. Dado o momento, eu conversando com um dos nossos tios lá da família e eu comentei desse reparo. Falou, Gustavo, não tem ideia disso daí, cara. E ele tá com o corretor dele lá há 5 anos. Sim. Talvez nem o corretor dele saiba ou não teve o cuidado de, na hora de ofertar o seguro, naquela pressa de vender, de falar, olha, mas eu vi que a tua pólice não tem pequenos reparos. O que é o pequeno reparo? É isso, isso, isso. Cara, eu fecho. Não tem como não fechar. Então, ou seja, mesmo o cara que tem seguro alto, eu acho que são gatilhos para chamar a atenção do cara. Por exemplo, onde está o seu seguro de vida? Ah, tá no Bradesco. Me tira uma dúvida. O seguro tem cobertura de DIT? Do DIT? Não, não tem. O que é? Ah, é isso, isso, isso. Nossa, eu não tenho. Vou falar com o meu corretor. Amigo, posso te falar uma coisa? Se o teu corretor até hoje não te contou isso daqui, vou fazer um combinado. Você está quanto tempo lá? Tá na hora de mudar. Vou te fazer uma proposta nova. Sim. Vem cá. Sim. É isso. Então, justamente. E isso acontece com a maioria dos corretores, infelizmente. Eles não oferecem na verdade, eles fazem a decisão e a interpretação pelo cliente. Eles acham, o cliente ele não vai se interessar por determinado serviço ou determinado produto. E isso é a maior besteira que existe. É a maior besteira que existe. Inclusive, o corretor, não sei se todos sabem, ele pode ser corresponsável num dano se ele não oferecer uma cobertura que é existente no seguro. Pela responsabilidade dele, você está sendo muito educado falando corresponsável, né? Mas pela responsabilidade que dita ali, não sei se posso falar lei, vagamente me lembrando aqui, ele sim, porque dentro da responsabilidade de atuação, ele tem que explicar, ele tem que ajudar o cara a tomar a decisão. Ele pode ser que, claro, a gente não sabe a interpretação de um juiz. Assim, não é uma matemática exata, então ele pode ser. Mas, cara, se um determinado risco, se houve um evento com determinado risco, existe essa cobertura numa pólice e não foi explicada para o cliente... Nossa... Cara, isso dá problema, entendeu? Então, assim, é pouco divulgado. A gente que tem um pouco mais de conhecimento, estuda um pouquinho mais o mercado segurador, nós sabemos, tá? Mas tanto a parte do cliente final quanto diversos corretores não tem esse entendimento. Ou seja, e é importante, por isso que é importante acompanhar o Café com o Corretor. Se aprofundar. Né? Realizou a venda, coloca todas as cartas na mesa pro seu cliente. Fala, cara, isso aqui que você tá contratando, abrange disso aqui até isso aqui. Ele escolhe. Cara, é incrível. Por exemplo, nós temos um processo dentro da empresa que quando a gente faz a renovação ou um seguro novo de seguro veicular, quando a gente oferece a cobertura de terceiros, por padrão, a gente tem que oferecer no mínimo R$100 mil a cobertura de terceiros, tá? Por quê? Porque hoje, quanto que é um HB20 Sem conto. Entendeu? Então, se o cara ele coloca 50 mil reais... seco, né? Então, Verdade seja dita. Se o cara coloca 50 mil reais de cobertura a terceiros, aí o cara bate num HB20 e esse HB20 da PT, se ele tem 50 mil, não vai pagar. Fato. Ele vai ter que tirar o dinheiro do bolso para pagar a outra parte. A outra metade A outra metade. Nossa. E aí, o que acontece? O cliente muito desperto, ele fala assim, mas ninguém me falou que eu poderia contratar 100 mil.
Então, nós temos um padrão lá na nossa empresa que a gente só fecha com 100 mil no mínimo. E se o cara optar por 50 mil, vai um e-mail para ele falando: foi oferecido a cobertura de responsabilidade Legal isso, civil facultativa de 100 mil reais e o senhor optou por não contratar. Não assinou, não tem seguro. Não é que não assinou. A gente ofereceu a cobertura de 100 mil reais e ele optou por 50 mil porque ele queria o seguro mais barato. Mas daí a gente oficializa por e-mail que a gente ofereceu. Porque hoje qualquer carro é 100 mil reais. É verdade. Qual foi o carro que passou aqui embaixo, aqui na avenida? Uma Ferrari 458 Itália. Então, imagina se você, cara, dá uma arranhada Meu nessa Ferrari. Deus do Nem céu. imagina, nem Nossa. imagina. Aí o cara, ele mora, sei lá, fala onde você mora, Gu? Alto de O Pinheiros. bairro. O cara mora no Alto de Pinheiros. muito É só playboy. carrão. Só. É só carrão. Imagina se você não tem uma cobertura de no mínimo 200, 300 mil reais. E acreditem, gente, essa cobertura de responsabilidade civil, pro responsabilidade civil facultativa, danos materiais ou corporais, né, no seguro de automóvel, não é uma cobertura cara. Não é. Só que pode proteger o seu patrimônio. Porque, assim, pelo Código isso. Civil, qualquer dano que você causar a terceiro, você é responsável. Se o cara tiver como provar que você causou aquele dano para ele, seja um dano corporal, um dano material, você vai ter que pagar. Isso tá no Código Civil. E as pessoas não acham que isso é importante, cara. Isso é importante. É muito importante, cara. Imagina. Assim, Tá é louco, muito, cara, é muito que importante. Ó, vou falar um negócio aqui que eu acho que eu vou brilhar os olhos das pessoas. Que eu acho mágico, cara. Eu acho não, eu acredito que seja. Na linha de seguros, nesses três que a gente tá falando aqui, tá bom? É que você consegue elevar o ticket da venda se for explicado, se for ofertado, se fosse conscientizado. Em muito, cara. Porque você fala do seguro de vida, é a cobertura, não é só a cobertura X, mas o que está envolvendo, né? É uma invalidez parcial, total, o que está cobrindo? Seguro alto, danos a terceiros, né? Um exemplo disso, quando você vai alugar um carro, por exemplo, Localiza, vou viajar, vou alugar um carro por uma semana, eles colocam lá, seguro não sei o que premium, você vai ler. Ah, é completo. Daqui a pouco tem lá um adicional para vidro e pneu. Você fala, ué, não era completo? Aí eu fiquei mentalizando esses dias, né? Que eu fiquei sem carro, precisei pegar um carro. Falei, eu comecei a olhar, cara, aí tu bota uma cobertura, outra. Eles A lavagem, fracionam. R$40. A lavagem, você tem que pagar. Se você trouxer o carro sujo, você vai ter que pagar depois avulso. Cara. É que eu gosto de fazer o check-out quando eu entrego o carro alugado, então eu já faço tudo pelo aplicativo. Já conhecendo, eu já coloco tudo. Se eu sei que eu vou para um lugar que tem barro, eu já vou colocar lavagem, já vou colocar proteção de vidros, de terceiros, mas é picado. Porque quando você faz o filtro isso, lá, né? para eu quero um carro, um SUV XYZ. Aí beleza, daí aparece lá, a partir de R$90. Só que quando você coloca tudo, dá 200. Exato. Não assim também, mas dá um valor agressivo, maior. Tá agressivo o negócio. Dá uma diferença. Só que a gente que sabe é importante, a gente vai e contrata, né? Então eu já contrato até tudo, porque quando eu vou Facilita a fazer vida. o check-out, eu não preciso. O cara só pega a chave, olha o carro, não tem nada, e eu faço o check-out pelo aplicativo. Vai embora. E vou embora. Não preciso pegar a fila, às vezes, que tá no guichê lá, né? Mas é isso mesmo. Os caras vão elevando o ticket da venda deles. E, cara, eu falo muito, trazendo isso para minha equipe e os corretores que estão nos assistindo devem levar para a equipe de vocês. Eu falo para o meu time assim, eu falo assim, se você ganhasse R$50 mil, pessoa física, você, o que você faria para você como pessoa física para você ser uma pessoa melhor? E aí envolve a pirâmide de Maslow, por exemplo. Então, eu passaria num nutricionista, eu me alimentaria melhor, eu me vestiria melhor, eu faria um inglês, uma faculdade, uma pós, eu faria um procedimento estético, eu faria diversas coisas. Isso aí vai fazer você se tornar uma pessoa melhor? Sim. Maravilha. E você, corretor, se a sua empresa ela fatura mais e você tem um mínimo de mentalidade empresarial para reinvestir na sua empresa. Você pode aumentar o seu padrão de vida, mas reinvista na sua empresa, em skills necessárias para um bom atendimento, na capacitação do seu time. Então, assim, isso empresa, se ela fatura mais. Então, gente, não é pecado a gente querer elevar o ticket. Então, assim, a gente falou de benefícios para os clientes. Cara, coloca de 200 mil a cobertura de responsabilidade civil, porque se você risca uma Ferrari, você tá ferrado. Então, você está trazendo um benefício para o cliente, ao mesmo tempo trazendo um benefício para o seu time, que muitas vezes é comissionado também,
tá? Para sua corretora, trazendo mais prêmio para a companhia. Então todo mundo ganha, tanto o cliente quanto enfim, todos os envolvidos ganham, né? Então, assim, a gente que nós somos corretores de seguros, o nosso objetivo principal é proporcionar uma proteção financeira e patrimonial dos nossos clientes. Só que quanto mais cobertura a gente explique, quanto mais cobertura a gente vende, aumenta o ticket, ou seja, você aumenta a margem no mesmo negócio. E posso te falar, ganha em muito a confiança de quem está comprando, porque no ritmo que a gente vive hoje, nessa velocidade para fazer tudo, a gente acaba vendendo muito o que o cara quer. Sabe esse negócio? Não, mas não é o que ele quer. Não, mas calma, não é o que ele quer. O que ele precisa? Sim. Se você faz um mapeamento, o cara, sei lá, tem 5 filhos, tá entendendo? Sim. Tudo filho separado, etc. Talvez, não, eu quero ter um negocinho. Olha, amiga, mas vem cá, deixa eu te entender melhor. Qual que é a tua realidade? Olha só, você já pensou... Porque eu gosto de falar do seguinte, você criar cenários de consequências. Então, olha, você já pensou, se você parar de trabalhar, se você perder a mão, né? Porque seguro contempla isso também, dedos, etc, né? Você perder um dedo, você que trabalha de maneira muito manual, etc. Como isso vai impactar os seus... Pô, nunca pensei nisso, uma visão. Cara. Dá visão pro cara, porque às vezes as pessoas deixam de tomar a decisão porque ela não consegue enxergar. E a tua função como corretor é fazer o cara enxergar à frente. Sim. Tô enganado? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E com isso, fazendo o cara enxergar, você também aumenta o ticket do seu negócio. E com isso é mais comissão para a pessoa, é mais faturamento para a empresa. E aí, voltando no que eu estava falando, quanto melhor a gente for como pessoa e quanto melhor a gente for como empresa, quem que é o principal beneficiado? O cliente, cara. O cliente. Porque ele adquiriu as coberturas necessárias para um evento, que sempre, principalmente relacionado a seguro, os eventos são bem difíceis, né? São catástrofes que podem acontecer. Então, é um benefício para o cliente e é um benefício para a empresa, porque, quanto mais capitalizado você estiver, quanto mais renda você distribuir para os seus colaboradores, quanto melhor todos for, a gente consegue dar um melhor atendimento para o nosso cliente. O atendimento vai com mais excelência, as ferramentas são melhores para a gente proporcionar tudo isso. Então, todo mundo ganha nesse ciclo. Câmera, fecha em mim aqui, ó. Diretão aqui com a turma. Seguinte, pessoal, quer faturar mais? Quer ganhar mais dinheiro? Quer crescer? Quer subir a régua? Quer elevar o nível? Quer proporcionar para a sua equipe, para as pessoas que você gosta, para os seus familiares, para os seus amigos, bons benefícios que vai fazer com que você ajude eles e que eles te ajudem também, elevando a régua de faturamento? Fica ligado. Próximo Café com Corretor, não vamos divulgar a data ainda. Você vai conhecer formas e meios de vender mais seguros através de quem? Da Best Life, chama. Não, até porque vamos precisar fazer um parte 2, porque não pode, eu tenho que me redimir daquele Maurício Meirelles no começo, né? Ô, Gustavão, você me perdoa do fundo do coração aqui, cara, que isso. O cara, então, é que eu não posso contar a história porque que surgiu o nome do que a gente tava falando antes do Maurício Meirelles, tá? Mas não posso falar o assunto, né? E aí o sobrenome me embaralhou inteiro. Só faltou chamar de Henrique Meirelles. A Cecília Meirelles. Então é isso, turma. Então, teremos o parte 2 com o Gustavo aí. Fiquem ligados. Com os Gustavos aqui, ó. Exatamente, com essa duplinha aqui, ó. Então, já deixa a sua inscrição aqui no canal do Corretor SA, ativa o sininho. Se você também não segue a gente no Spotify, é simples lá, Corretor SA também, mesma coisa. Mesma dinâmica em absolutamente tudo. YouTube, Instagram e Spotify, tá bom? Então, beijo a todos, turma. Tamo junto. Tamo junto. Beijo, tchau.